Pra conhecer um pouquinho mais de mim, acompanhe os meus vídeos anteriores e você vai ver a grande mudança que está acontecendo na minha vida. Ai, eu não vou fazer essa parte não, tô nem aí. Oi gente, tudo bem? Se você é novo por aqui, não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carol, você está no meu canal. E talvez se você não entende muito sobre a depressão, eu acho que eu vou te ajudar um pouquinho a entender. Acredito que eu vou. O vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu processo com relação à depressão. Mais ou menos assim, quando iniciou, como que foi, quais foram os primeiros sintomas, como que eu tô hoje, qual foi o meu fundo do poço, o que que eu fiz, deixei de fazer, enfim. Mais ou menos pra vocês entenderem, pra ajudar quem precisa e às vezes pode te ajudar a não entrar nesse buraco, tá bom? Então continua aí acompanhando. Primeira coisa que eu acho, assim, pra gente começar a entender uma história, a gente tem que começar pelo começo, não é mesmo? Eu vou contar quais foram os primeiros sintomas que eu tive e quando foi que eu comecei a perceber que alguma coisa estava diferente. Perto do final de 2016, eu tinha sido promovida fazia algum tempo e aí eu abandonei meus estudos porque eu já estava nessa coisa, né, de estar desanimada, não tinha tanta confiança do que eu estava fazendo, se era o caminho certo, se era o caminho que eu realmente queria seguir ou se eu estava indo pela opinião do mundo, sabe? De, não, você tem que ter uma faculdade. Mesmo infeliz, eu lá continuar persistindo. Então, eu tinha abandonado a faculdade, fui promovida no trabalho. Eu me senti muito perdida, né? Eu tava... Será que eu tô no caminho certo? Aí tem aquela coisa de... a sociedade cobrar da gente certas atitudes, certas coisas, por exemplo, casar, ter filho, tem que ter uma faculdade, tem que ter um bom emprego, só que ninguém, não que ninguém, né, mas a maioria das pessoas não foca no você está feliz? Eu tinha bastante coisa, mas me faltava felicidade, sabe? Me faltava a minha essência mesmo. Eu acredito que foi aí que eu comecei a me perder, sabe? E não entender realmente o que a quantidade de sentimentos que estavam dentro de mim, sentimentos que eram meus e sentimentos que meio que os outros depositavam em mim. Então acredito que foi por volta do final, assim, do meio pro final de 2016 que eu comecei a ter vários sintomas, tinha muita dor no estômago, comecei a faltar no trabalho, chegava chorando no trabalho, não tinha um motivo específico. Tudo é uma soma de pequenas coisas. A depressão, ela não é algo que você tá bem e no dia seguinte você acorda e você tá com depressão. Não é assim, é algo que eu tô falando assim, né, com relação à minha experiência, por tudo que eu passei, é o que eu acredito. Não foi nenhum médico que me falou isso, então deixava isso bem claro aqui. Então eu acredito que seja isso, de todo dia era uma coisinha que acontecia. Então foi a junção dessas pequenas coisinhas que acabaram se tornando uma grande coisa e no final eu acabei ficando super mal. Com relação ao diagnóstico oficial, ele demorou bastante pra vir, porque, como eu disse, né, em 2016 eu comecei a ter pequenos sintomas, né, comecei a ver que eu estava realmente diferente, e eu comecei a procurar um psicólogo, né, pra sei lá, conversar, pra entender por que que eu não era aquela pessoa mais tão cheia de vida que eu era, porque a minha alegria, ela tava sendo meio falsa, sabe? Na verdade, eram raríssimos os momentos que eu realmente estava feliz. Então eu fui em busca de psicólogos, cheguei acho que a passar com 3 ou 4 até encontrar a minha psicóloga atual, e aí ela viu que eu realmente estava num buraco, vamos dizer assim, né? Eu realmente estava bem mal. E aí eu comecei a passar com ela e comecei a melhorar. Um ano atrás, eu postei um vídeo falando sobre diabetes e depressão. Tinha ficado mal e eu tava bem naquele vídeo, dá pra perceber que eu tava bem. Só que depois disso aconteceu o meu processo de queda profunda. Então, assim, se você não viu, eu recomendo que depois de assistir esse vídeo, você veja, porque lá talvez tenha algumas informações que não vai ter aqui, e a junção, né, desses dois vídeos pode fazer com que você entenda. Então, né, eu comecei a passar pela psicóloga, tava tudo bem, até que as coisas começaram a desandar. Até então, eu não fazia uso de medicamento,
Porém, é aquilo que eu falei no início do vídeo. A junção de pequenas coisas que se acumulam e não vão sendo resolvidas, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até virar uma bela de uma bola de neve e você não vê meio que uma saída daquilo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de segunda a segunda, tinha uma folga por semana, eu nunca tinha trabalhado assim, comecei a trabalhar como barista e tinha essa rotina puxada. E eu saí meio que da minha zona de conforto. Só que eu tava feliz porque eu tava trabalhando, eu tava tendo meu dinheiro novamente, eu tinha, todo final de mês eu tinha com que contar. Só que não é só dinheiro, né? A gente não pode focar só no dinheiro, a gente tem que focar no nosso bem-estar, no quão a gente se sente bem fazendo o que a gente faz. Não adianta você estar trabalhando em um lugar que você ganha um dinheiro e está totalmente infeliz. E aí no trabalho, eu tava tendo bastante problemas lá, e uma mudança de gestão constante, nada se acertava, e isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais triste e insatisfeita com o meu trabalho. Isso já era um ponto. Como eu trabalhava de segunda a segunda, eu comecei a não ver mais os meus amigos, então eu não tinha muito contato com os meus amigos, era uma coisa que eu gosto muito de estar com as pessoas que eu amo e tal, e eu não tinha mais isso. Então isso me doeu bastante, porque parecia que eu não queria estar com eles, mas eu estava exausta e não dava, né? Porque era muito cansativo, muito estressante o trabalho. Tirando que aconteceram algumas situações também que super me fizeram mal. Além do trabalho, tinha a questão do meu relacionamento, né, que o meu relacionamento começou a desandar totalmente, porque eu acho que tanto eu quanto o meu ex-namorado, a gente tava muito perdido, né, cada um em sua vida, sabe? Eu tinha um jeito de ver as coisas, ele tinha outro, as nossas vidas estavam em momentos diferentes, eu tava sofrendo muita pressão, minha mesmo, né, com relação ao trabalho, com relação a não estar estudando. Eu ficava me questionando muito com relação a estudo, que eu devia estar estudando, que eu perdi muito tempo da vida porque eu não estava estudando. Então, isso pesava muito pra mim. E eu falava, nossa, eu tenho tempo livre de manhã, e aí eu não estudo. Enfim, comecei a ter uma cobrança em cima de mim, assim, que em vez de me ajudar, só tava atrapalhando, né? Não tinha uma boa relação com os meus pais mais, com meus irmãos, porque, na verdade, eu não tinha relação. Eu chegava muito cansada e eu não queria conversar com ninguém. Eu tava muito estressada e tinha medo de descontar tudo aquilo que eu tava sentindo neles. Então, assim, juntou tudo. A minha vida tava um caos. E aí eu acabei entrando, né, no fundo do poço. Comecei a tentar enxergar alguma coisa boa. E a única coisa que tava mais ou menos era o meu relacionamento. Então, meio que era a única coisa que tava me mantendo. Talvez eu serei julgada aqui e tudo bem. Mas assim, eu não vou ligar porque acho que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu pensamento, e eu tô relatando a minha história, a minha experiência. E eu aprendi no processo da depressão, às vezes o que me machuca não faz nem cosquinha pro outro. E às vezes o que machuca o outro nunca, jamais me machucaria, sabe? Então é tudo questão de empatia. Realmente só relatando o que aconteceu, porque eu sei que tem muita gente que me pergunta, e eu nunca gostei muito de falar, apesar que eu não sabia, né? Até certo momento eu não sabia o porquê que eu tinha ficado tão mal. Mas hoje, bem melhor, com a cabeça bem melhor, eu consigo parar, pensar e analisar toda a situação. A gente ter um andar, a gente precisa ter pilares, né, pra sustentar. E os meus pilares estavam totalmente, né, uma bela de uma porcaria. O que aconteceu? O único pilar que eu achava que tava ok, era do relacionamento, era o que tava meio que me mantendo. Só que aí a gente começou a se desentender e tal, e as coisas começaram a não fazer mais sentido nem pra um nem pra outro, e a gente chegou à conclusão que era melhor terminar. E aí, na minha cabeça, eu não era boa em nada, porque a vida tava um caos, tava tudo errado. Falei, mano, eu não sou boa em nada, mas pelo menos eu sou boa no relacionamento, né? Tipo, eu sou boa em alguma coisa. Mas aí a gente viu que não,
né? Que, tipo, eu não tava fazendo bem pra ele, não tava fazendo pra mim, né? Então, resolvemos terminar. E aí, que eu caí no fundo do poço, porque eu me senti uma merda, assim, sinceramente. Eu me senti muito mal, porque eu falei, caramba, eu não sou boa no meu trabalho, eu não sou boa em relação à organização, porque eu podia estar estudando, eu não tô estudando, eu não tô conseguindo dar conta das coisas em casa, eu não tô sendo uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga, não fui também uma boa namorada, porque se eu fosse boa, a gente não teria terminado, não sei o quê. E aí fui pro fundo do poço. E lá fiquei. Entrei em depressão profunda, assim, né? No meu penúltimo vídeo, né? Antes de eu ter meio que parado com o canal, eu conto, né? Eu relato que eu tentei suicídio, infelizmente. E daí, se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar por aqui pra vocês verem. Não dei conta, tipo, minha cabeça me levou pra esse caminho. E eu fiquei lá no fundo do poço e eu acreditava que eu não ia sair. Acho que foram 3 meses que eu fiquei afastada do trabalho. E quando eu retornei com muito medo, porque eu pensei que eu ia ser muito julgada, sabe? Eu ia ser apedrejada. Mas não, tipo, eu recebi até flores. Ai, gente, muito linda. Eu nunca tinha recebido um buquezinho de flores. Foi muito fofo. Enfim, aí eu recebi flores. Ainda girassol, que é a minha flor favorita. Uma das, né? Recebi uma cartinha assinada por todo mundo do trabalho. Aí mudou meu horário. Então, assim, várias coisas meio que começaram a melhorar. Nesse processo de estar em casa, afastada do trabalho, passar pelo psiquiatra, tomar remédio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu comecei a tentar buscar coisas pra fazer, pra meio que me recuperar. E aí eu entrei no teatro. Então, atualmente eu tô fazendo aula de teatro também. Eu entrei na aula de dança do ventre. Aí depois que eu voltei pro trabalho, comecei a trabalhar, continuei trabalhando lá, mudei de horário, arrumei um outro emprego, porque eu sou dessas. E aí eu tava trabalhando, tinha 2 trabalhos, então minha rotina ela ficou super corrida e eu tava muito satisfeita. Então, pra finalizar, eu vou falar desse momento que estamos hoje, que daí é como que eu tô hoje, como que tá o meu tratamento. Fiquei sem o psiquiatra porque perdi o emprego, consequentemente perdi o convênio, e aí a última consulta que eu tinha, cancelaram bem em cima, e aí eu não tinha remédio, e aí eu comecei a ter umas crises assim, mas tudo sob controle, nada muito forte, ou talvez um pouquinho, mas não a ponto de me perder, né? E aí eu passei no pronto-socorro psiquiátrico, porque eu tava muito ansiosa, porque eu não tinha... Eu falei, meu, como que eu vou conseguir esse remédio? Tipo, eu não tenho receita, só pode ir com receita, enfim. E aí acabaram mudando, lá eles acabaram mudando o meu medicamento, porque daí eu poderia pegar nas UBSs, né? Na farmácia das UBS. Então isso foi ótimo, me ajudou muito. E aí agora eu estou na fila de espera pra conseguir uma consulta com psiquiatra aqui perto da minha casa, em alguma UBS aqui perto. Com relação ao medicamento, eu tô tomando um remédio chamado sertralina. Minha adaptação com ele foi bem boa. Eu tô bem tranquila, continuo passando com a psicóloga online atualmente, né, por conta da situação que estamos. E eu me sinto ótima, sinceramente. Faz bastante tempo, realmente, que eu não tenho nenhuma crise. Eu não falo que eu tô curada, porque eu sei que isso é um processo. Acredito que tempo certo eu vou parar de tomar os remédios, os medicamentos. Eu continuo fazendo aula de dança também online, então exercício é uma coisa que me ajuda muito e eu amo fazer exercício. Sinto bastante falta da academia, só que eu fico um pouco assim, porque querendo ou não, né, eu tenho a diabetes e é um fator de risco. Resumindo muito, e eu acho que o vídeo vai ficar grande, porque eu tô contando todo o processo, né? Eu tô muito bem, as pessoas sentem a diferença em mim, veem que eu tô... Tipo, acho que eu tô até melhor do que antes de eu ter a depressão, sabe? Eu tenho muita fé em Deus, eu não sigo nada exatamente assim, sabe, à risca, mas eu acredito muito que Deus tem algo preparado pra mim, muito maior do que eu possa ver, sabe, do que eu possa acreditar. Então, talvez ele tenha me feito passar por toda essa situação pra ajudar você que está assistindo. Não sei, eu tento trazer pra minha vida
as coisas de uma maneira mais leve. Na verdade, assim, eu passo por uma coisa muito pesada e conforme o tempo vai passando, eu vou transformando as coisas com leveza, sabe? Porque a vida é muito pesada. Mas a gente precisa passar por certas situações pra gente aprender, pra gente se tornar um ser humano melhor. E o meu caminho, minha busca é essa. Eu espero de todo o meu coração que eu tenha ajudado você que tá aí do outro lado. E para alguns curiosos, assim, curiosos que eu digo não no mau sentido, né? No bom sentido de, às vezes me perguntam coisas e eu não sabia muito bem como responder. Acredito que nesse vídeo eu consegui tirar bastante dúvida de muita gente, o sonho de muitos amigos. E isso, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui novamente me acompanhando. Hoje eu até me maquiei, fiquei bonitinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que eu falei. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, ou deixem mensagem aqui, enfim, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.